Boa tarde, passando para falar de um termo que eu gosto muito e de uma prática que eu gosto muito nas igrejas cristãs, que é a profecia. E a gente tem o grande desafio de responder a pergunta inicial: o que é uma profecia? Profecia é o Verbo santo e vivo de Deus organizando, dando forma e criando realidades no nosso mundo. Isso é profecia. E, nesse sentido, Cristo é a maior profecia viva que nós tivemos. É a maior realização da palavra de Deus na terra. Ele é o próprio Verbo encarnado. Por isso que quando a gente fala de profecias a nível de igreja cristã, a gente não pode pensar em fazer separado de Cristo, porque Cristo é a grande profecia que nós temos. Ele é a grande realização de Deus, o grande Verbo criador que continua dando forma ao mundo e dando forma aos homens. Mas eu queria falar de algo que muitas vezes nós desprezamos, que é a capacidade relacional inscrita dentro da profecia. Profecia não significa apenas olhar para o futuro. A profecia significa olhar em diferentes direções, e é isso que a gente vai ver a partir da reflexão de um texto que está no livro de João, no capítulo 4, a partir do verso 5, que diz assim: Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: Por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com samaritanos. Então Jesus disse: Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é este que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: O senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Então a mulher pediu: Por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede, não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5 e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: Agora sei que o Senhor é profeta. Agora sei que o Senhor é profeta. O que levou essa mulher a construir essa declaração a respeito de Jesus? Primeiro chama atenção a maneira como Jesus se aproxima dessa mulher. Ele não se aproxima já com assertivo, ele se aproxima com um pedido. Então é um profeta que chega, ao invés de anunciando, chega pedindo. Depois disso, Jesus faz o que não era comum na cultura da época, que era olhar olhos nos olhos de uma mulher, de uma cultura diferente, de uma mulher que já tinha ali sobre ela pesando estereótipos, pesando condenações. Jesus decide olhar ela nos olhos. Essa é uma maneira de olhar dos profetas. Os profetas, eles não olham só para o futuro, eles olham nos olhos das pessoas. Depois Jesus fez mais. Jesus, ele adentrou nas crenças daquela mulher a respeito de Jacó, a respeito da sua descendência, a respeito da natureza da fé, a respeito de como e onde deveria acontecer o culto. E Jesus olha para dentro daquela mulher, para os seus conceitos, para as suas formas de ver o mundo, para os seus sinais de fé, para as centelhas vivas que apontam para o divino que existiam naquela mulher. Jesus faz mais ainda. Jesus olha para o passado dessa mulher, olha para o presente e olha para o passado, olha para a trajetória dela aí nessa dificuldade de construir os relacionamentos segundo a cultura da época. E é isso que a gente precisa um pouco como profeta fazer. Além de olhar para as pessoas e olhar para o futuro das pessoas e muitas vezes olhar as pessoas dos púlpitos, a gente precisa descer dos púlpitos
a gente precisa pedir algo às pessoas, a gente precisa olhar elas nos olhos, a gente precisa olhar para dentro delas, a gente precisa olhar para a trajetória que essas pessoas construíram e a gente precisa olhar e vislumbrar o futuro glorioso que Deus separa para cada um de nós, como Ele separou para essa mulher. Isso é profecia. Que Deus nos abençoe e que Cristo, a profecia viva de Deus, nos encha sempre de vida. Amém.